Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo vem para abençoar a tua vida e esclarecer algumas coisas básicas sobre a maior doença de todos os tempos, sobre o maior gigante que essa geração enfrenta: depressão. Eu sou médico, cristão, formado em religião, com especialização em psiquiatria, trato há um bom tempo depressão, há um bom tempo as doenças e transtornos de humor. E por muito tempo a depressão foi considerado algo diabólico, algo demoníaco, e as pessoas espiritualizam tudo. Depressão foi considerada por alguns como fraqueza, falta de fazer. Meu avô dizia que depressão, carpida um terreno, se cura. Alguns dizem que depressão só acomete os fracos, até a depressão bater na sua porta e você enfrentar essa realidade na sua família e na sua casa. O fato é que esquecem de dizer que depressão é uma doença como diabetes, como hipertensão, que precisa de diagnóstico e tratamento. E se não assim o fizer, terá sérias consequências graves e terríveis. Quando eu falo de depressão, eu falo de uma doença, uma patologia onde existe uma alteração dos níveis de humor. Essa é a grande verdade. Depressão é alteração dos níveis de humor, um transtorno de humor. Existe uma diminuição dos níveis de neurotransmissor, como você está vendo. São vitaminas, bem dizer, vamos falar uma linguagem bem simples, vitaminas que faltam e precisam ser reabastecidas. Essa é a grande verdade. A depressão, por muito tempo foi achada que era demônio. Lá no século V você encontra Agostinho formando esse conceito, dizendo que era um espírito maligno, uma possessão e assim por diante. Isso perpetuou durante mais de 15 séculos. O fato é que depressão ela tem alguns conceitos e tem que ser frisados aqui. Primeiro, depressão pode ser por questões genéticas. Sim, genéticas, hereditárias, na sua família, pais, avós, pessoas que têm mais probabilidade de ter depressão. Pode ser por questões emocionais. Emocionais como? Perdas de relacionamentos, fatalidades, perda de um ente querido. A gente quando perde um bicho de estimação, a gente já fica triste, cabisbaixo. Imagine alguém que a gente ama. Eu já perdi muitas pessoas muito próximas de mim e é complicado. A gente tem a tendência de ficar deprimido, é normal. Você é ser humano, você sente, você é gente. Essa que é a grande verdade. Você ter cuidado, vigilância, para distinguir o que é tristeza e o que é depressão. Tristeza é passageira, dura algumas semanas, talvez meses. A depressão ela se estabelece. Questões espirituais, existe, não adianta negar. E existe combates e lutas. Aí nós partimos para a Bíblia, você encontra Elias, o profeta, depois de um milagre tremendo na vida dele, uma grande conquista. Ele descarregou uma carga energética muito grande, adrenalina, ficou deprimido, entrou numa caverna, pensou que acabou o mundo, desistiu do mundo. Deus apareceu para ele e disse: come, bebe e fala. E vai embora, que longa é a tua caminhada. Você encontra Jonas deprimido porque Deus não matou o povo de Nínive. Injustiças. Olhamos para Davi quando perdeu seu filho. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele pediu pela morte quando perdeu Absalão nas matas de Efraim. Nós somos seres humanos. Ninguém está a escape dessa patologia, do maior gigante que existe. Se eu tenho o conceito de depressão, como é que eu faço o diagnóstico? O diagnóstico é feito por alguns sintomas básicos. Existem alguns tipos de exames que você vai medir alguns componentes do corpo, como serotonina, como cortisol e assim por diante, mas o fato é que são os sintomas. Os sintomas são esses: insônia ou sono. Sintomas são esses: irritabilidade. Sintomas como perda de apetite ou aumento de apetite. A ansiedade está um pouco ligada à depressão, ok? São sintomas clássicos. Choro, a pessoa chora muito, chora por qualquer coisa, fica muito emotiva, fora do comum. A depressão tem que ser diagnosticada e, depois disso, tratada. Tratamento. Como é que eu trato a depressão? Alguns diziam que uma viagem para a Europa já curaria a depressão, um cartão de crédito, um time de futebol vencendo, uma praia, chocolate, enfim. Temos tantas alternativas, na verdade, a depressão tem que ser diagnosticada e tratada de forma correta. Eu sempre classifico alguns pontos para o tratamento de depressão. Primeiro, apoio familiar. O apoio familiar é de suma importância. O teu vínculo afetivo, não necessariamente de sangue, mas o teu vínculo afetivo, os teus amigos, as pessoas que você considera da sua família, estar por perto, é muito importante. Para isso, existe a fé. Fé, isso mesmo, fé em Deus. As pesquisas científicas do Cielo dizem que a pessoa que tem fé tem uma melhor resposta no tratamento do que as pessoas que não têm. Olha só, que coisa importante. Os congressos últimos de psiquiatria, você vê eles falando sobre espiritualidade num congresso. Ou seja, a importância da fé em Deus. É comprovado cientificamente.
que a pessoa melhora, que a pessoa tem mais força, enfim, que a pessoa encontra refúgio e assim por diante. Dizia um profeta chamado Davi que Deus era o refúgio na hora da angústia. Então, a fé em Deus é de suma importância. Mas não podemos esquecer de um outro componente chamado Ele mesmo, medicação. Quando eu falo em medicação, as pessoas já olham assustadas e dizem, meu Deus do céu, medicação, vicia, é algo complicado, parece um pavor. Medicação para depressão, em primeiro lugar, não vicia. Não existe nada comprovado cientificamente que medicação vicia, nada. Não existe um artigo científico que diga que medicação para depressão vicia. Pelo contrário, ajuda a você a vencer. Ajuda a você a enfrentar esses gigantes. Deus não mandou passar figo numa ferida de um rei chamado Ezequias? Deus, pelo poder da sua palavra, podia ter dito, está curado. Mas Deus usou a sua metodologia. Deus deu conhecimento aos homens para que pudesse abençoar o seu povo. Então, quando o médico, quando o profissional receitar